ações desses projetos, que são muitos, tá bom? E eu vou fazer só um pedacinho de uma cantiga, nesse estilo de cordel. Todos nós sabemos que essa literatura, ela é dita popular demais, né? Na verdade, aqui no Piauí, viu, meu querido Eduardo Pontin, a gente costuma chamar mais de romance. Nada a ver com o romance, né, da literatura que se fala aqui no Salipe. É o romance. Lá na minha cidade tem um mestre que é reconhecido como patrimônio vivo aqui no Piauí, em Piripiri, e ele se chama Chico dos Romances. Está vivo, uma figura maravilhosa. E a minha inspiração foi vê-lo cantando romance na Pedra do Mercado. E ele cantava exatamente com uma melodiazinha, né? Pessoal, peço licença para um relato contar. Falo de um belo projeto no ponto para decolar. Ação colaborativa que é a Escola Solar. E aí ia cantando isso, como os arautos da Idade Média, como toda uma memória que a gente tem, né, dos nossos cantadores, no tempo que o povo nem sabia ler, que muita gente não tinha alfabetização, mas tinha sempre aquela pessoa que lia cordel. E também, muitos deles aprenderam a ler mesmo no cordel, na rua, não foi na escola. Então, era isso. Albemerque, manda abraço. Pronto, então assim, eu estando ao lado do Wagner, me sinto empoderado para estar aqui, viu? Aperreado. Viu, Eduardo? Dois Eduardos que eu admiro bastante. Por quê? Porque eu não me considero um cordelista, né? Eu me considero um curioso e um admirador dessa arte, né? O que me motivou, né? Eu, enquanto pequenininho lá no município de Oeiras, meu pai, radialista, ele tinha um programa de viola, né? E nesse programa de viola, ele dava oportunidade para os cantadores lá da região, né? Inclusive, cantadores de viola tradicionais, que hoje de muito sucesso, né? Por exemplo, Edmilson Carvalho, né? Edmilson Ferreira, né? Edmilson Ferreira, né? Hoje é um dos grandes repentistas que o Brasil conhece. E eu lembro ainda, como se fosse hoje, o Lucas Evangelista lá na minha casa, né? Então, o Lucas Evangelista faleceu recentemente, é de Crateús, no Ceará. E ele, como meu pai tinha esse programa de rádio, ele recebia os cantadores, os violeiros, os cordelistas. E o Lucas, no seu fusquinha, né, divulgando os seus cordéis nas feiras, e ele dormia, se arranchava lá em casa. E eu lembro, como se fosse hoje, ele de noite gravando, e era uma máquina assim grande, eu sempre muito curioso, uma máquina grande que gravava várias fitas ao mesmo tempo. E aquilo ali me despertou, né? E o próprio falar do nordestino já é um pouco cantado, né? Então, assim, há essa cultura popular que aprendi com Wagner, cultura popular, simplesmente que a gente fala cultura popular nordestina, mas não, né, Wagner? É uma cultura popular que é do nosso Brasil, que é do mundo, que veio da Península Ibérica para cá e aqui tomou dimensões da humanidade, muito grandes, né? E aí, falando dos projetos, né? Fiquei muito feliz com a presença da Regina, porque ela acreditou. Eu estive em Brasília há muito tempo atrás, levei um livrinho debaixo do braço e ela recebeu a gente lá super bem. Eu falei, a gente tem esse estudo aqui do doutorado, a gente implantou um sistema. E aí, pouco tempo depois, ela entrou em contato com a gente e disse, olha, eu tenho uma emenda e gostaria que vocês pudessem executar, né? E assim, em momento algum, ela pediu que fiquem à vontade. Então, daí a gente escolheu o município de Oeiras, por isso o nome Canindé Solar, né, porque nasceu no território Vale do Rio Canindé. E aí, graças a essa emenda, nós conseguimos implementar 10 sistemas de bombeamento, né? Eu não pude ir naquela visita, mas você conheceu algumas experiências, né? Esse projeto ele recebeu um prêmio das Nações Unidas, né, do PNUD, como uma experiência inovadora, né? E graças a esse prêmio, a gente replicou para mais 11 comunidades, tá? Então, tudo começa com um sonho, né? E aí vai, né? Também tivemos, como emenda parlamentar,
do projeto Escolas Solares. Então, o professor Marcos, o coordenador da proposta, na época eu estava na FAPEP, eu falei, Marcos, você coordena, eu estou na FAPEP, eu vou ser coordenador adjunto. Ele não está aqui porque está em uma outra reunião, mas a gente resolveu associar esse projeto, que leva a oportunidade para o agricultor familiar, associando com a escola. Por quê? Porque lá onde vai ter a transformação, né? A mudança de paradigma que a gente tanto espera, e eu fico tão feliz em ver esse Salip cheio de estudantes, porque é o nosso futuro e a gente depende, né, dos alunos para seguir a jornada, né? E permitir essa mudança de paradigma de uma agricultura de subsistência para uma agricultura melhor, de melhor qualidade de vida. Em vez de eu esperar chuva para poder plantar, eu poder plantar o ano inteiro graças ao sol, né? Que é o mesmo sol que nos castiga, o mesmo sol que gera vida, né? E aí veio a inspiração. O projeto Escolas Solares, por exemplo, nós implantamos em uma escola rural, né, do município de Oeiras, que atende muitas comunidades, né, e esse projeto, ele não ficou somente naquela escola, que é a escola do contentamento. O próprio nome já é poético, né, Wagner? Contentamento, olha que palavra bonita, né? Não ficou só naquela escola, a Secretaria de Educação na época, né, a Tiana Tapiti, ela falou, não, vamos levar para toda a rede municipal. Então, o projeto ele começou em uma escola, mas ele foi adotado a temática transversal, Sol, Luz do Sertão, em toda a rede municipal de Oeiras. Então, assim, foi uma inspiração, foi um momento muito legal. Tivemos oficina de cordel, está aí no verso do cordelzinho aqui, a oficina do cordel, por esse nobre amigo que o mundo nos deu das caminhadas. E ele estava lá ministrando esse cordel. O cordel primeiro, inclusive, é o cordel coletivo que eu comecei, o Wagner continuou e os alunos também. Então, tem aqui uma construção coletiva e eu acho muito legal esse movimento de construir juntos, né, Wagner? Cordel, projeto Escolas Solares Piauí. Eu já falei que está à venda, né? E aí eu vou repetindo porque faz parte também, viu, Eduardo? Está à venda, R$10, está ali o Lucas, que é bolsista do nosso projeto, novo projeto, ele está aí. Deixa eu só mostrar R$10, 2 cordéis. Um pouquinho aqui das estrofes. Como ele falou, foi construído na oficina com os alunos, né? E a gente criando junto. É interessante, sei que vocês sabem, mas assim, essa linguagem do cordel, ela é uma linguagem muito rápida na nossa inteligência, né, musical. Eu digo na nossa inteligência porque é importante trabalhar com as crianças, com todo mundo, essa parte dos sons, da memória. A melodiazinha que a gente colocou aqui, uma delas, escute aqui uma coisa de trovador medieval. Eu vou fazer a segunda estrofe e a terceira, só como exemplo. Tudo começa com ideias, sonhos. Muita gente envolvida, um projeto de extensão. Sol com técnica e ensino, tudo feito em multirão. Com a proposta solar, graças a um grande apoio de emenda parlamentar. Isso foram os alunos que falaram. Aquilo que era um sonho veio a se realizar. Então é uma forma que você vai cantando, né? Dizendo exatamente o enredo, sem cansar, né? Porque se a gente canta, meio que relaxa também. Eu queria que a gente pensasse nessa metodologia que deveria ser mais usada na educação, né? Aqui no Piauí a gente tem alguns exemplos de projetos com escolas, com cordel em escolas, mas a gente deve explorar mais ainda. Albemerque, o que é que a gente não pode deixar de dizer sobre esse outro cordel também? Pronto, e aí, ao longo desses projetos que começou na região de Oeiras, mas foi até o município de Currais. Alguém sabe onde fica Currais? O Guedes sabe me dizer, está chegando aí o grande apoiador do projeto também. Exatamente. Então, de Bom Jesus, viu, Eduardo? De Bom Jesus até aqui é bem distante, né? Então, e foi até perto, em Brasileira, perto da terra do Wagner. Então, o projeto percorreu de norte a sul
E ao longo das viagens, o que é que a gente ia fazendo? A gente ouvia uma trilha sonora, e essa trilha sonora tinha uma música do Roberto Malvese chamada Sertão Sol, além de Pedagogia da Seca. Pedagogia da Seca diz assim, que o mesmo sol que castiga é o mesmo sol que gera vidas. Olha que bonito. O mesmo sol que castiga é o mesmo sol que gera vidas. E Sertão Sol, né, fala de nós, né, de sermos sertão. Né? O sertão ele está na condição climática, mas o sertão está dentro de nós. Né? Quem sai do Piauí, né, do Nordeste, e vai para fora, eu tive a oportunidade de morar 7 anos em São Paulo, o sertão nunca saiu de dentro de mim. Né? Então, isso é algo que nos motivou. E aí, o que é que veio aí? A ideia de continuar. Ora, nós tivemos primeiro a emenda parlamentar da nossa então senadora, né, muito importante, que foi o pontapé inicial. Depois veio o prêmio das Nações Unidas, né, que nos motivou ainda mais. Depois veio um projeto da FAPEP, que a gente aprovou também para instalar mais um sistema. Até aí já foram 23 sistemas, mais uma escola, mais um sistema implantado em Picos, numa escola também. Tudo isso atingindo o quê? Mais de 100 famílias, mais de 3 mil alunos. E aí, um belo dia, eu tentando dormir sem conseguir, a música me veio, eu falei, poxa, vamos transformar isso num novo projeto. Só que esse projeto, ele que veio de um sonho, mas nós sabemos que um sonho que é sonhado é só um sonho. E aí eu chamo todos vocês, conclamo todos vocês, para sonhar junto conosco o Sertão Sol, tá? Porque um sonho sonhado junto é realidade. Tá? E aí eu queria anunciar hoje, né, em primeira mão aqui para vocês, que o projeto Sertão Sol está aí, quem puder ajudar, está lá o cordelzinho, R$10, 2 cordelzinhos, mas quem quiser doar mais, pode doar mais, está aqui o QR Code aí, vai passando aí, vai que sensibiliza o pessoal aí, tá? Pode passando aí, quem quiser. Quer dizer que se ajudar, colocar o celular já consegue, é? Consegue por aí, só botar no banco aí, né, aplica lá. E aí eu vou dizer para vocês, porque só em cordéis, olha que sonho sonhado junto é importante, né? Só em cordéis, né, a gente já arrecadou mais de R$1.000, tá? Mais de R$1.000. E um colega meu da época de doutorado, vendo a campanha, o movimento, ele falou, a ideia é que não seja só pessoas físicas, a gente também tenha doações de pessoas jurídicas. Então nós criamos o selinho aqui, ó, que vocês podem ver, selo Ser Amigo do Sertão Sol. E aí esse meu amigo lá de São Paulo, viu, Guedes? Recebi anteontem, né? Até assim, eu estava... Quando eu recebi, eu até me tomei o meu susto. Eu estava dirigindo, aí veio a mensagem lá, eu parei o carro e falei, pelo amor de Deus, será que é verdade? R$5.000, gente. Opa! R$5.000. E aí eu vou falar, igual o João Cláudio diz, né, que nós já temos o dinheiro para o projeto Sertão Sol. Né? Tá onde? Está no bolso de cada um de vocês. Pronto. Tá? Então nós aceitamos Pix, nós aceitamos o Pix impresso. Pouca gente usa, né? Mas tem gente que usa, que tem o dinheiro ainda. Então nós aceitamos o Pix impresso e aceitamos cartão de crédito. Tá? E aí eu vou declamar um pouquinho, se o Wagner me permitir, que esse projeto Canindé, né, como o cordel é uma literatura oral, tá? Então ele precisa ser declamado. Olha, os 5 minutos eu não vou cumprir não, porque tomaram 20 minutos do meu aqui, viu? Tomaram 20 minutos, eu falo depois com a organização do evento. Tomaram o tempo do meu aqui. Vamos lá. Então, o projeto foi um sonho e agora uma realidade. Foi por muitos construído, fé e cordialidade, uma semente plantada pela criatividade, colaboratividade, com foco na agricultura, tirando água da terra, o sol, ritmo e partitura, harmonizando no campo bons valores e na cultura. São muitas comunidades que o projeto atendeu. Piauí de norte ao sul, a lição não se esqueceu aos governantes e ao povo para lutar pelo que é seu. Como dizia Gonzaga, o nosso rei do Baião, sejamos nós menestréis, tendo o sol como brasão, para a vida melhorar com as riquezas do sertão. Qual o nome do projeto? Vou agora perguntar. Saberia me dizer? Sol e água, solução do modo familiar.
Então, gente, esse é um pequeno trecho, como os nossos declamadores e poetas iam para a feira para declamar com seu, não é, Wagner? Com a maletinha. Com a maletinha, tá? E deixava um gosto de quero mais. Ele contava uma parte e deixava um pouco de quero mais para quem quiser adquirir. E aí eu peço vocês que vocês não estão adquirindo apenas um cordel, vocês estão adquirindo e sendo sócios de um sonho que pode levar muito mais oportunidade para famílias que vivem na agricultura familiar. Se vocês acessarem o site, vocês vão ver que nós temos 40 famílias, quer dizer, 40 comunidades cadastradas, inclusive muitas delas comunidades quilombolas. Tá? E aí, o recurso que nós já temos, em torno de R$6.000, nós já cotamos com uma empresa e vai dar para atender uma família em José de Freitas. E eu queria uma salva de palmas para quem já ajudou esse projeto. Albermerck, respira um pouquinho aí. E aí, só para concluir essa primeira parte, né? Que primeira parte? Está terminando tudo já. Não tem segunda parte. Então, diz assim, só para terminar essa parte, que aí a gente linka o Canindé Solar com o Sertão Sol. Um projeto premiado, foi momento de emoção. PNUD reconheceu o valor da boa ação. O prêmio foi revertido, mais sistema adquirido, festejamos gratidão. Para encerrar o cordel, agora peço atenção. Se junte nessa missão, conheça o Sertão Sol, Sol e Água, solução. Beleza. Obrigado. Explique o que é o PNUD para eles, esse prêmio que nós recebemos. Pronto, o PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, foi lançado, acho que 3 anos atrás, para ilustrar e mostrar experiências inovadoras no Norte e Nordeste, né? E essa experiência do Canindé Solar foi uma das premiadas, né, e reconhecidas como uma solução inovadora e que atende à população e para a agricultura familiar. Só como testemunho, pessoal, eu participei de várias ações dessas do Canindé Solar, e lá onde eu estou trabalhando atualmente, inclusive com o professor Adriano Lobão, em José de Freitas, a cidade perto daqui, a gente viu em comunidades que não tinha energia elétrica lá num poço que estava meio que abandonado, o encantamento, né, de uma placa solar chegar com o Albermerck aqui. Toda a turma, pois mas encabeçado por ele. E, de repente, naquele dia, o sol lá, né? E a placa montando, o drive, a comunidade, e a mágica de repente, a água vir daquele poço que estava lá, sem poder puxar a água, digamos assim. Então, é muito interessante, na prática, você ver que realmente esse sol, que às vezes a gente reclama tanto do calor, ele é um gerador de vidas, né? Então, são várias comunidades que têm lá uma placa somente e tendo água suficiente para fazer todo um entorno ali de horta. Tem gente que planta melancia, né? O caso do seu K2 lá, né? Sim, vários exemplos. Fantástica. Eu estou lembrando de uma senhora lá na comunidade Barbosa, que 94 anos, ela nunca tinha visto água na torneira, mas isso não é uma coisa que ela ressentisse, não. Ela era feliz e ela dizia, viu, Regina, que só lavava o cabelo com água viva, e a água viva era a água da fonte que ela tinha. Eu achei isso lindo, né? A dona Josefa, maravilhosa. Então, são várias histórias, não é só esse sol, a água, essa produção, é gente também com dignidade que vai trocando ideias, tá bom? Só para fechar aqui, ainda no cordel, eu estou lembrando de um grande exemplo de reflexão através dessa linguagem, né? Que o nosso grande Leandro Gomes de Barros, né? O autor daqueles cordéis que o Ariano Suassuna fez, o Alto da Compadecida, né? A reflexão que a gente tem em tão poucas palavras, mas pela profundeza, quando ele diz assim, em 3 estrofes, né? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Lhe perguntaria também de que é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque tem uns tão felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, isso é Leandro Gomes de Barros. Aí encerramos, né? Eu já vi que me deram mais 10 minutos ali, viu? Deram? Tá bom. Na verdade, a gente tinha direito, né? Porque atrasou aqui. Então, não é porque se alguém tiver alguma perguntinha, aproveita, tá?
esse projeto, né, Canindé Solar, e aí no caso aqui, escolas solares, ele vai se linkando com várias outras ações, né? Inclusive etnografias, que é conhecer aquela comunidade através da cultura, né? Através de uma visita dessa, que a gente, na verdade, não leva água, a gente leva a capacidade de tirar a água com o sol que já está ali, a gente também está ganhando em troca de cultura, né? Que é exatamente conhecendo a comunidade. Ali, às vezes, tem um reizado próximo, ali, às vezes, já tem uma roda de São Gonçalo, ali, às vezes, tem uma brincadeira que a comunidade se orgulha, quebradeiras de coco também, viu? Sei que você conhece bastante sobre isso. Aquilo que pode brilhar nos olhos de quem está num lugar aparentemente tão difícil, mas quando a gente estuda, a gente sabe que ali é que tem a abundância, né? Estava comentando com o Eduardo Pontinho e a Francisca, que nessas zonas rurais eu nunca vi um povo para saber acolher tão bem. Então, usando a ideia do Nego Bispo, rico é esse povo que sabe acolher a gente, que não tem esse negócio de não dar, não. Dá sim. Arma a rede, dorme 15 pessoas ali e tem comida farta. Então, o projeto Canindé Solar é mais uma dessas portas para a gente acessar algo maior, que é essa nossa cultura, essa riqueza do nosso povo. E aí, Wagner, é interessante destacar e lembrar, né, que em nossa essência, nós temos a colonização, quer dizer, a cultura do vaqueiro, né? Então, o vaqueiro, na sua simplicidade, acolhe, lhe dá tudo que tem, e no final ainda diz assim, desculpa qualquer coisa. Né? Então, assim, é de uma pureza, de uma simplicidade, e nos faz refletir o que é que nós estamos fazendo nesse planeta e o que é que a gente pode fazer ainda mais. Não é, Lucas? Beleza? Cordel, então, está feito. Quem não quiser pegar agora pode anunciar, porque isso aqui vai ser convertido, né, Alberto? Qual é a ideia mesmo? Aqui é a semente, né? Então, assim, nós temos várias empresas querendo, quer dizer, anunciando que vão adotar uma comunidade. A ideia é o quê? Nós lançamos um ano atrás, né, num evento CITER, que teve ano passado, com a Liga de Energia Solar, né, o Lucas está aqui representando a Liga também. Então, nós lançamos essa campanha, a ideia é o quê? Cadastrar as comunidades e dizer assim, olha, empresários, inclusive empresários do setor de energia, adotem essas comunidades, elas estão aptas e ávidas a receber essa oportunidade de água, de reduzir a conta de luz. Por exemplo, lá na comunidade em Esperantina, Olho d'Água dos Negros, né, que tem um potencial incrível, já estão produzindo um quintal agroecológico, Guedes, mas eles estão com dificuldade, não pode ampliar, porque não pode pagar a conta de luz. Poxa, por que a gente não pode pegar um pouquinho de tanto que estão explorando aí, de hidrogênio, de energia que diz que é limpa, que eu digo para vocês, sou pesquisador da área, não existe energia limpa, tem energia com menor impacto. E energia de grandes empreendimentos não é limpa de jeito nenhum. Eu tenho que devastar aquilo ali, é um problema, né? Eu lembro da Regina sempre falando, gente, vamos deixar um legado para as comunidades do entorno, tá? Então, gente, é isso. Eu conclamo a todos vocês para a gente juntar nesse sonho, né, e levar a oportunidade para quem precisa, né? E aí, declamando um pouquinho, né, do outro cordel, que diz mais ou menos assim: pessoal, peço licença para um relato contar. Falo de um belo projeto no ponto para decolar, ação colaborativa que é o Escola Solar. Tudo começa com ideias, sonhos que viram ação. Muita gente envolvida, um projeto de extensão, sol com técnica, ensino, tudo feito em mutirão. Na UFP começou com a proposta solar, graças a um grande apoio de emenda parlamentar, aquilo que era um sonho veio a se realizar. Então, gente, eu chamo todos vocês para conhecer mais o Sertão Sol. Siga as redes sociais, Sertão Sol, Piauí.solar, lá a gente pode discutir mais, né? Não vamos ocupar muito espaço, né, Wagner? Pronto. Aqui, deixar o próximo aí da vez, mas é isso, assim, a mensagem é essa, que se cada um de vocês colaborar, levar essa mensagem para frente, a gente pode contribuir muito mais, né? E aí o exemplo do seu Raimundo Cadóis, lá na comunidade Cadóis. Depois vocês vejam o depoimento dele, né? Um minutinho que eu gravei ali com ele, ele falou que não sabia que era possível com o sol trazer água. E aí sabe o que acontece?
ele começou, e aí o filho deles, e aí a importância da educação, o filho dele, estudante do IFP de José de Freitas, envolvido na proposta, colocou tudo o sistema nas técnicas adequadas de manejo, com gotejamento, reduzindo o consumo de água para não destruir, como diz a história, e no final ele está produzindo toneladas de melancia e melhorando a condição de vida. Saiu no Globo Rural, gente. Tá? Então, assim, não precisa acreditar em mim, mas o povo acredita no que sai no Globo Rural. O projeto que a gente fez, né, Guedes, na época do doutorado, saiu no Globo Rural há 10 anos atrás, 10 anos agora, de novo. Né? Então, será que a gente não pode levar isso mais para frente? Né? Então, assim, eu queria agradecer esse amigo, né, parceiro. Uma boa parte disso aqui só existe do Cordel por causa do Wagner, né, que inclusive me ajudou colocar na métrica. Eu tenho uma certa dificuldade, e que estamos construindo juntos, né, Wagner? Então, pronto. Agradecer ao Albemerck nessa figura empolgadíssima. É bom, é muito bom. Tem mais. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai encerrar, porque a coisa aqui anda. Guedes, fale agora ou cale-se para sempre, como diria o caboclo, né? Eu acho que você deve falar, principalmente mulher, a gente precisa. Eu ia falar de você, mas não sabia que você estava aqui. Pois fale dela, depois ela se autofala. Aê! Eu acho, gente, que cada um de nós pode contribuir. Cada um de vocês pode contribuir. Próximo ano é ano de eleição. O seu candidato vai lhe procurar para pedir voto. Você diz: eu só quero que você adote essa comunidade. Bota uma emenda para lá. Um deputado federal tem 150 milhões de reais de emendas. Um estadual tem 20. Pode ajudar. Pode ajudar. E você pode ajudar também. Então, eu não vou falar da emenda da Regina, porque ela está aqui, ela vai falar, mas eu queria dizer da satisfação de ter participado dessa história. O empolgamento do Albemerck aqui é de toda essa equipe. O que o Albemerck transmite dá para fazer. Olha, desde o que ele fez, do mestrado dele, do doutorado, numa comunidadezinha pequenininha, lá em Oeiras, no Exu, ele transformou numa coisa mundial. Isso é possível, gente, basta querer. E ele está conseguindo fazer as coisas. E nós podemos contribuir muito. E aí, Regina, com a sua emenda, você colocou de R$1 milhão para 18 comunidades, não foi? 500 mil, não foi? 500 mil reais. R$1 milhão foi para o Babaçu. Beneficiou essas comunidades, nós podemos ajudar muito mais. E eu estou querendo contribuir pessoalmente agora para a sustentabilidade dessas comunidades, trazendo agricultura com baixa emissão de carbono para o Piauí, trazendo a cultura do cacau para beneficiar ambientalmente o mundo, mas também trazendo sustentabilidade financeira para as comunidades. Esse projeto casa muito bem com isso. Parabéns. Muito obrigado, irmão. Regina, por favor. E a gente encerra com a fala dela, e fico feliz que a gente precisa dessas vozes femininas. Então, boa tarde a todos e a todas. Bem rapidinho, assim, eu quando fui senadora, não era 150 milhões, não, era só 15, e a gente tinha que dedicar metade para a saúde, ou então a emenda não saía. Então, agora não, tem uma emenda PIX, emenda não sei o que lá, que é dinheiro a balde, a gente não vê o resultado dessas emendas. Então, quando eu fui senadora, eu sempre me preocupava em botar emenda para pequenas coisas. Eu chamava de pequenas coisas, porque uma emenda de 500 mil, eles acham pequena, não. Todo mundo só quer botar emenda de milhões, né? A gente sabe por quê. Então, eu botava pequena exatamente porque eu sabia que não dava margem à malandragem. Né? Não dava para roubar uma emenda de 100 mil, não tem o que roubar numa emenda de 100 mil. Então, eu botava de 100, de 150, eu sempre dividi minhas emendas assim. E isso, para mim, é a coisa mais importante. Não é pequeno, isso aqui é grandiosíssimo. A emenda que foi pequena, o valor que foi pequeno, mas
estava um dia num município, um repórter me entrevistando, como governadora, inaugurando umas coisas. A senhora inaugurou aqui muitas coisas, né? Inclusive a mais importante dela, 7 quilômetros de asfalto, custou 7 milhões de reais. Eu digo, não, eu inaugurei, a mais importante foi 132 mil reais, que foi colocada a escola agrícola, família agrícola, criação de peixe, horta e criação de galinha, porque vai alimentar aquelas meninas tudo naquela escola e ainda vão vender o excedente. Então, para mim, essa é que é a emenda mais importante. Da mesma forma, lá em Oeiras tem aquela comunidade que eu esqueci o nome, mas que elas estão um poço com... Na Quilombola eu fui no Canadá também, mas aquela que produz milho ali já no rumo de Floriano. 22 famílias, um poço e 8 placas solares, as famílias vivendo bem. Então, isso para mim é que é importante, isso aqui para mim é que é resultado. E enquanto eu viver, eu vou estar me dedicando a estas coisas. Obrigado.